Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Muito boa noite a todos. Bom, meio estranho falar boa noite, né, com o sol ainda ali fora, mas é coisas do horário de verão. Bom demais estar presente mais uma vez nessa casa onde eu comecei o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, me evangelizar, e hoje a gente está podendo fazer um estudo, né, falando a respeito de um tema que ainda é considerado tabu e, em alguns casos, polêmico dentro do próprio meio espírita. A homoafetividade, ela é o afeto que pessoas do mesmo gênero sentem uma pelas outras, afeto esse que faz com que a gente queira constituir família. Então não é um afeto fraterno. A homoafetividade é um afeto que faz com que as pessoas se amem do ponto de vista familiar, que queiram tanto ficar juntas a ponto de morarem juntas, de constituir uma família, de estarem compartilhando a sua vida. E isso ainda é visto como algo estranho à maioria, que é heterossexual. Porque para ser homoafetivo, obrigatoriamente o indivíduo precisa ser homossexual. Na questão 202, do Livro dos Espíritos, Kardec fala nos seus comentários que o espírito encarna ora como homem, ora como mulher, porque o espírito não tem sexo. Nós somos hoje uma parcela da personalidade do espírito imortal que nos anima, né? Então, nós somos o espírito que temos... Posso continuar? Algumas centenas, talvez milhares de encarnações. Segundo André Luiz, estamos aqui pelo planeta há mais ou menos 17 mil anos. Ninguém é tão jovenzinho assim quanto pense. E isso, em termos espirituais, gente, é infância. Somos crianças espirituais ainda. Então, ainda aprendendo muitas coisas. A página inicial fala sobre essa questão das angústias, das dores, da gente querer o resultado sem passar pelo trabalho, né? E a lei de progresso é a lei de trabalho também, né? As leis divinas trabalham com a gente essa questão do esforço para a gente poder sair da zona de conforto. Então, para a maioria que é heterossexual, falar sobre homossexualidade, falar sobre algo que não está no nosso dia a dia, pode ser difícil, pode ser realmente complicado. E numa espécie tão criativa quanto a nossa, pode muitas vezes dar uma certa cãibra nos neurônios, porque ser humano é um bicho muito criativo. Pra vocês terem uma ideia, o Facebook, fora do Brasil, chega a ter mais de 50 denominações diferentes para comportamento sexual. Não é só hétero e homo ou bissexual. Existem dezenas de outras formas de se comportar, né? E de se identificar do ponto de vista da parte da prática sexual. Então, a gente não vai entrar sobre isso. A gente vai, hoje, focar na homoafetividade. E Kardec fala, nos seus comentários, lá na pergunta 202, que essa forma, ora homem, ora mulher, o espírito não tem sexo, significa que nós precisamos de experiências para que a gente aprenda em diversos contextos pedagógicos diferentes. Então, ele ainda arremata a questão falando o seguinte: se o espírito sempre encarnasse como homem, só saberia o que os homens sabem. Não saberia o que é ficar menstruada, não saberia o que é parir uma criança, não saberia o que é ficar de TPM. Gente, vocês não sabem o que é ficar de TPM. Né? Dependendo do grau, pode ser algo realmente psicótico. Precisa que eu tire aqui? Não. Então, a gente tem algumas questões que precisam ser lidadas em relação a isso. Há uma certa confusão quando a gente fala em relação a essa questão de encarnar como homem, encarnar como mulher. Algumas pessoas acham que o homossexual é aquela pessoa que está num corpo masculino, mas tem a psique feminina.
ou vice-versa, está no corpo feminino, mas tem a psique masculina. Isso não é homossexual, isso é transgênero, é outra coisa. E aí seria um seminário, né? Recomendo o Andrei Moreira, ele tem um seminário sobre transexualidade, sob a ótica do espírito imortal. Também tem um, que foi onde a gente se baseou para essa conversa, que é o de homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal. Também recomendo, para quem quiser ler a respeito do tema, o livro Além do Rosa e do Azul e o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que é a nossa... Não está passando? Bom, problema não, a gente vai. Pena que eu não vou poder mostrar as figuras. Bom, enfim. Importante que a gente saiba é o seguinte. A transexualidade é uma outra coisa. O homossexual está bem identificado com seu gênero. Ele é um homem, está se identificado com o gênero masculino, mas ele ama, do ponto de vista estético e atração sexual e afetiva, outros homens. A menina está bem resolvida com seu corpo feminino, mas sente amor, sente atração física, sente vontade de se relacionar com outras meninas. Isso é a homossexualidade. Tem nada a ver com eu querer mudar a aparência do meu corpo. Tá? Então, aí eu tenho homossexual, que é diferente de travesti, que é diferente de drag queen, que é diferente de crossdresser. Lembra que eu falei que dava um bug no cérebro? Eu falei, você dá cãibra nos neurônios. Tem muita coisa. Então, do parte do comportamento homossexual, a gente vai falar só mesmo, do comportamento sexual, a gente vai falar só sobre sexualidade mesmo. E a homossexualidade, ela ainda é vista sob o prisma da nossa cultura como sendo algo anormal ou normal, né, sendo natural ou antinatural, dependendo do país, dependendo da cultura, dependendo da época que a gente estiver falando. Porque a homossexualidade, ela já existe desde a época que nós éramos animais. Porque ela existe na natureza. E eu tinha um slide aqui para mostrar para vocês alguns bichinhos que são homossexuais, mas que infelizmente... Oi? Pendrive está aqui. Vocês conhecem bolsa de mulher, né? A gente abre a bolsa, tem um vórtex que leva a gente para uma outra dimensão. Então, achar qualquer coisa dentro da bolsa leva tempo, mas a espiritualidade é tão legal que eles me fizeram achar o pendrivezinho fácil. Pois é, pequenininha. Então, atualmente, a gente ainda tem pessoas que acreditam que para ser válido como relação familiar e agradável a Deus, só serve aquilo que pode gerar a preservação da espécie. Ou seja, só aquilo que pode gerar filhos é importante. E aí, para muitas pessoas, um casal sem filhos não é família. Uma criança que é criada pelos avós não é considerado família. Família só pai, mãe e os filhos. Uma mãe solteira, um pai solteiro, que dirá, né, famílias homoafetivas não são consideradas para essas pessoas família. E isso a gente tem que pensar a respeito, mas eu não sou homossexual, eu não tenho parentes homossexuais, eu estou tranquilo. Talvez nessa encarnação você não seja, nem tenha parentes que estejam passando por essa experiência. Já está no... obrigada. Pode passar para mim ou eu... Você passa aí? Então você pode passar para mim, por favor? Pode dar 2 cliques. Oi. Mais um, por favor. E agora mais um. Isso. Imagina um casal do mesmo gênero que se ama. Para essas pessoas, impossível fazer filhos, por enquanto, assim. Por que por enquanto? Porque nós já temos estudos de auxílio à reprodução humana que estão desenvolvendo alguns tipos de pesquisa que já conseguiram sucesso em animais fêmeas, onde 2 fêmeas têm um filho biológico. Tira-se o pronúcleo de um óvulo de uma das doadoras e coloca no óvulo da outra e gera uma outra fêmea. Agora, com 2 machos, isso está complicado. Porque quando eu pego um óvulo e retiro o pronúcleo dele e coloco 2 externos, esse óvulo não aceita o novo comando. Isso tem dado alguns tipos de problemas. Então, a pesquisa está caminhando e eu acredito que daqui a uns 50 anos a gente já tenha reprodução assistida, pelo menos para as lésbicas, para que possam ter seus filhos biológicos.
E para os meninos, ainda haverá necessidade de uma barriga solidária, mas talvez daqui a algum tempo já exista a possibilidade deles terem filhos biológicos dos dois. Não que isso importe, porque os filhos adotados, eu mesma posso dizer isso, é uma coisa muito maravilhosa. Você ser escolhido também é muito bom. Enfim, o amor é aquilo que é importante nessas nossas relações. Normalmente, você pode passar para mim? Eu vou. A sociedade aprendeu a ver a homossexualidade como uma inversão. A gente ainda ouve, dentro do meio espírita, pessoas falando de homossexuais como invertidos. E isso é uma coisa que não é a realidade, né? Você tem ainda uma visão de sujeitos estereotipados que vão ser muito afeminados ou muito masculinizados. Aquela ideia que a lésbica tem que usar uma pochete, né? Tem que usar cabelo curto, tem que ser masculinizada, que o homossexual, o gay, ele tem que ser afeminado, ele tem que ter um monte de trejeitos. Passa para mim? Não é uma realidade. Na verdade, a gente tem pessoas que se expressam das mais variadas formas. Alguns gays realmente se expressam com um tom a mais para poder mostrar que eles têm um comportamento diferente e se autoafirmar. É uma forma de defesa. Mas nem todos são assim. Às vezes aquele menino que anda igual uma pipoca no meio da casa, ele é heterossexual. Ou ele é homossexual e se expressa dessa forma porque é uma característica da personalidade dele. Então, como a menina ou o menino se expressam, não tem muita coisa a ver em relação à sua orientação, né, e sim em relação à sua personalidade. Você passou? Vamos lá. Então, a gente ainda tem uma visão de que o homossexual, ele é dependente do heterossexual para se realizar sexualmente falando. Isso não é uma verdade. Essas ideias, elas vêm das primeiras pesquisas e que durou durante muito tempo as conclusões dessas pesquisas que foram feitas lá no século XIX em hospícios, tratando apenas de indivíduos que tinham doença mental e exibiam comportamento homossexual. Essas pesquisas não consideraram os indivíduos que tinham doença mental e que não se comportavam como homossexuais, e nem consideraram os indivíduos que se comportavam como homossexual e não tinham doença mental. Então, foi feita uma correlação baseada num N muito pequeno, num número de observações muito pequeno, e foi-se jogada uma conclusão, e isso veio retroalimentando também uma questão de cultura, né? Você consegue dominar e vai levando à frente as publicações, vai levando à frente toda uma conversa que era aceita pela cultura, pela sociedade de então. A gente tem que entender, quando Emmanuel orienta o Chico Xavier naquele pinga-fogo, onde propositalmente foi perguntado a ele sobre a conduta quanto aos irmãos homossexuais, e ele dá uma resposta relativamente vaga, e é muito criticado hoje por conta daquela resposta, que ele diz: a gente precisa respeitar os nossos irmãos homossexuais. Ponto. O que ele quer dizer com isso? Muito mais do que a gente possa imaginar. Porque naquela época era crime ser homossexual no Brasil. Se Chico Xavier diz que a expressão da homossexualidade era um contexto pedagógico diferente, que é uma coisa natural, saudável para a nossa espécie, dependendo, né, da experiência que cada espírito deve levar, as pessoas provavelmente se chocariam, o movimento não teria acontecido da forma como aconteceu, ele provavelmente teria sido preso ali mesmo. Então há um porquê. Né? Se a gente pega alguns vultos espíritas da década de 70, da década de 60, e vai ler algumas transcrições das suas falas, a gente olha e fala: Jesus ilumina essa alma em relação à homossexualidade. Mas era o conhecimento da época. E Kardec foi muito claro para todos nós: quando a ciência contradisser o que está posto na doutrina, fica com quem? Com a ciência. Porque na Gênese está escrito que existe geração espontânea. Eu, como bióloga, a primeira vez que eu li a Gênese, eu briguei com Kardec. Eu tenho, até hoje, guardei e não me desfiz da Gênese, porque tem eu lá brigando com Kardec. Que absurdo, isso já está... Aí você começa a estudar e vê, não, Kardec sabia o que estava fazendo, a espiritualidade estava guiando direitinho. Naquela época, naquele contexto, naquele momento, realmente era muito mais complicado se falar a respeito do tema. Mas hoje que a gente tem mais liberdade, com a graça de Deus, estamos numa democracia, e a ciência tem avançado muito positivamente nessas questões, a gente pode afirmar com certeza que um homossexual não, vou dizer de novo, não
ameaça a estrutura da família heterossexual. Aí alguém vai falar assim, ah, mas a Fernanda Gentil era uma repórter casada com um homem, teve um filhinho e encontrou uma mulher que virou a cabeça dela e aí ela largou marido e filho para viver com essa mulher. Bom, Fernanda Gentil é bissexual. Ela só não sabia disso. Nós somos tão criados para a heteronormatividade que a gente muitas das vezes não percebe em nós os comportamentos, os desejos, as fantasias homossexuais que podem vir. E aí você também pode ser bissexual e não saber disso. Por isso, lá em Vida e Sexo, Emmanuel recomenda para a gente não julgar, nem condenar, nem censurar ninguém, porque a gente não sabe qual é a nossa prova amanhã ou depois. Então, a gente precisa entender, passa para mim, que essa visão que a gente tem do homossexual... Pode passar? Ai, como eu estou bandida, né? É uma visão que alguns até se comportam assim, mas não é regra para todos eles. Né? E mesmo quem se comporta assim, quem tem esse traço de um humor mais sarcástico, de uma tirada mais até mesmo um pouco seca, um pouco cruel, não significa que seja uma má pessoa. Simplesmente uma forma dela quantas e quantas pessoas a gente conhece que também são assim, mas que por serem heterossexuais a gente faz de conta que não é algo sarcástico. Pode passar para mim, por favor? E aí eu queria mostrar para vocês as fotos dos animaizinhos que exibem comportamento homossexual. Na verdade, de invertebrados até mamíferos, ou seja, todo o reino, né, animal superior, a gente tem comportamento em todas as espécies que são dimórficas, eu tenho macho e fêmea, e que a fecundação é interna, ou seja, eu preciso de uma penetração para acontecer, eu tenho comportamento homossexual, em todas as espécies, sem exceção. Nos carneiros, por exemplo, a gente tem 8% dos carneiros, já foi feito um estudo a respeito disso, dessa espécie, que eles simplesmente optam por não ter filhotes. Eles só têm relação, os machos só têm relações com outros machos. Não exibe comportamento heterossexual. Passa para mim? As albatrozes dessa espécie que a gente vai mostrar, 31% delas são lésbicas, não põem ovos, só fecundados, né? Só se relacionam sexualmente com outras fêmeas, formam ninhos e exibem o companheirismo apenas entre fêmeas. Você pode passar para mim? Golfinhos, teve um caso registrado de acompanhamento de um casal macho de golfinhos que perdurou a fidelidade entre eles por 17 anos, até que um deles morreu. E o outro não elegeu um novo parceiro, permaneceu sem ter relações até morrer 1 ano e meio depois. É muito comum ver entre golfinhos casos de bissexualidade, machos e fêmeas que têm relações com machos e fêmeas, independente da sequência, da ordem, enfim. É aquela história do fecha a luz, apaga a porta, salve-se quem puder. As bonobas também seguem essa linha, né? Os macacos bonobos são parentes do chimpanzé e são muito parecidos conosco do ponto de vista genético. Eles têm um comportamento, é o único grupo de primatas onde o alfa é uma fêmea, obrigatoriamente lésbica, que mantém um harém para si. E ela consegue trocar favores, né, entre os machos por sexo. Não dela, mas das parceiras. E uma bonoba, quando entra no cio, ela obrigatoriamente tem relações com todos os machos do grupo. Para quê? Isso é uma estratégia biológica, para que o outro macho, nenhum macho mata aquele filhote, porque eu não sei, eu já fui ali, vai que é meu. Então é o grupo que não tem infanticídio. É uma estratégia sexual que esses animais tomaram para poder... E elas beijam de língua na boca. A gente achava que era só a gente, né? Eu também fiquei escandalizada, descobri um monte de bicho que beija de língua na boca. Leões, eles não beijam de língua, mas eles têm comportamento homossexual, principalmente entre machos, que podem resolver não ter mais relações com fêmeas. Uma outra coisa, as bonobas podem ter relações homossexuais mesmo com parceiros em excesso, machos em excesso. O que não significa, né, caiu por terra aquela história que o animal só tem relação homossexual quando falta parceiro hétero. Isso também não acontece. Pinguins, aqui foi um caso de pinguins num zoológico do Canadá,
que eles tentavam roubar os ovos dos outros pinguins, porque eu não sei se vocês sabem, a fêmea põe o ovo, o macho toma conta enquanto ela vai buscar comida. E um dos pinguins ficava tentando fazer isso, e os dois ficavam tentando roubar os ovos. Aí deram um ovo para o casal. Um ficou cuidando e o outro foi catar comida para quando o filhotinho nascesse. E eles conseguiram fazer esse filhotinho sobreviver e cuidaram desse filhote como se fosse uma família heterossexual, como se o filhote fosse biologicamente deles. E girafas, machos, que também na juventude, né, na adolescência das girafas, costumam iniciar-se sexualmente de forma homossexual. Tanto machos quanto fêmeas beijam de língua, fazem carinhos, esse tipo de coisa. A gente não está mostrando isso para vocês para dizer que porque os animais fazem, é lícito que a gente faça. Tá? Isso é importante dizer de novo. Não significa que porque os animais fazem, nós podemos fazer. Significa que nós já estivemos nessa etapa, na evolução anímica. Então, muito do que é animal, nós trazemos em nós. Né? Necessidades físicas, necessidades orgânicas, necessidades sexuais, a gente tem ainda, em função da nossa proximidade, mais ainda com o animal do que com o angelical. Nós sabemos que, na etapa que nós estamos no reino nominal, nós já temos a capacidade de pensar, e de pensar de uma forma além da lógica, porque muitos animais raciocinam, têm um raciocínio relativamente médio. Existem animais, porcos, por exemplo, que conseguem ter raciocínio lógico equivalente a uma criança de 5 anos. Alguns tipos de chimpanzés conseguem aprender linguagem de sinal e conseguem aprender mais de 10 mil vocábulos diferentes por linguagem de sinal, se comunicam com os seus tratadores e ensinam os filhotes. Então não dá mais para dizer que só nós somos racionais. Né? Acabou essa nossa ilusão. Mas nós somos o único, segundo Joana de Ângeles, que temos a consciência de algo além, da transcendência. Nós temos consciência de Deus, nós sabemos que existe algo a mais. Por isso nós temos moral, né? Coisa que os animais não têm. Então, por conta do nosso comportamento, da nossa sociedade, da nossa conquista da moralidade, a gente precisa cuidar do nosso comportamento sexual, seja homo, hétero ou bissexual. O que significa isso? Significa que nos animais, enquanto fecha a luz, apaga a porta e seja o que Deus quiser, nós temos condição de nos disciplinarmos. O instinto pode ser disciplinado, para que a gente não seja promíscuo. Não é impor ao outro uma abstinência sexual. Como a gente vê, muitas das vezes a pessoa fala assim, mas porque o indivíduo tem a tendência homossexual, então o ideal é se abster de sexo. Você consegue se abster de sexo, já sendo sexualmente ativo? Beleza para você, não tente impor isso ao outro. Se você consegue, maravilha. Eu duvido muito que alguns de nós, depois de 1 mês, 2 meses sem sexo, a gente já está, né, assim, por aí, porque realmente é uma questão que a gente precisa ainda trabalhar em nós. Nós ainda não ultrapassamos a necessidade do convívio sexual. Né? Mas isso tem que ser feito com afeto. Porque nós, não sei se vocês sabem, o humano é capaz de produzir 2 tipos de orgasmo. Um orgasmo é aquele que a gente produz na base do instinto sexual apenas. Você viu o indivíduo, ou a indivídua, a novinha estava no grau, a novinha deu condição, né? Aí você vai lá, ou novinho, teve relação sexual pura e simplesmente baseado em atração física. Você vai ter um orgasmo? Vai. Vai ser prazeroso? De revirar os olhinhos. Mas vai ser aquele orgasmo mega super power? Não. Por quê? Porque nesse tipo de situação você só produz um tipo de neurotransmissor chamado serotonina, que é o nosso neurotransmissor do amor, do prazer, da felicidade, da satisfação. O problema do orgasmo com serotonina é que a gente, como tem muito esse neurotransmissor, a gente produz facilmente esse neurotransmissor, ele é rapidamente tirado do nosso cérebro. Então, você tem o orgasmo, ele inunda teu cérebro, você fica lá, né? Se você for esquizofrênico, vai ver luzes, vai ver sininhos, vai ouvir essas coisas todas. Mas, rapidamente ele acaba. É por isso que pessoas que não se ligam afetivamente a outras, que é o chamado pegador e pegadora, estão sempre em busca do próximo. Por quê? Porque não se satisfazem. Estão sempre querendo mais. E a gente quer mais quando a gente não está satisfeito. Embora faça sexo 3 vezes por dia, 7 vezes por semana, não está satisfeito. Seja homo, seja hétero, seja bissexual. O que nos faz nos alimentar do ponto de vista sexual?
né, da gente poder trocar uma energia que você vai poder ficar tranquilo. É o orgasmo que, além da serotonina, vai te produzir dopamina. Mas isso eu só consigo se eu tiver afeto. Se eu não tiver uma ligação afetiva com o indivíduo, eu posso ter a relação à vontade. E isso acontece, inclusive, entre casais que se amam. Você está lá com o seu parceiro, 10, 15, 20 anos de casado, mas aí deixou de exercer a afetividade. Não beija mais na boca. Ou quando beija aquele beijinho protocolar. Beijo, gente, para valer, tem que ser daquele de novela das 8. De esfregar esôfago com esôfago e você, né, fazer igual o Cazuza, barulho de liquidificador, porque o negócio está bonito. A gente, depois de um certo tempo de casado, às vezes isso vai faltando, né? Vai caindo na rotina, você vai deixando de fazer aquela coisa toda, e aí você começa a achar que não está bem. Mesmo tendo relação sexual com seu parceiro, com a sua parceira, você acha que não está legal, porque falta dopamina. Falta fazer o exercício da afetividade, né? E os homossexuais também têm essa questão da afetividade, por que não? Estarmos solidários. Às vezes você entra dentro de casa, tanto meninos quanto meninas, parece que você está entrando na ouvidoria da prefeitura, é só problema para resolver. Não há aquele que tem, a gente tem problema para resolver, mas a gente também precisa do afeto, a gente também precisa do momento de fazer a bobeira, o momento da gente rir, o momento da gente descontrair. Passa para mim, por favor. Então a gente mostrou essa questão dos animais para mostrar para vocês que a gente ouve muito falar que a homossexualidade é do demônio. Bom, o demônio que tem a força para criar, né, esse comportamento em tantas espécies, teria que ser um demônio muito forte. Eu não sei vocês, mas meu Deus é mais, muito mais, né? Então é um contexto pedagógico, ainda faz parte da nossa sexualidade. A homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade, eles vêm em contexto pedagógico dependendo daquilo que o espírito precisa aprender, né? E como sociedade, a gente precisa aprender não a tolerar, mas a respeitar esse momento de cada um dos nossos irmãos para que a gente possa também progredir. Então, as expressões normais da sexualidade, do ponto de vista científico, são homo, hétero e bissexualidade. Passa para mim? E é importante a gente não confundir a orientação com comportamento, com vivência, com experiência. Cada um vai ter o seu momento, e como a gente falou, o ser humano é muito criativo em relação a isso. Então, passa para mim. A ciência não sabe explicar, vou dizer de novo, a ciência não sabe explicar o porquê das orientações sexuais. Por que que você é hétero? Por que que você é homo? Por que que você é bi? Não sabemos. Nunca nem vi. Por quê? Há alguns estudos conduzidos por grupos sérios que estão tentando achar alguma mutação ou algumas mutações. Inclusive, semana passada foi publicado um estudo que achou 2 mutações em genes que pode ser que talvez influencie no comportamento homossexual de meninos. Pode ser que talvez, quem sabe, tenha alguma influência. Isso não é resultado conclusivo. Nós, enquanto espíritas, sabemos que deve sim haver algum tipo de alteração genética, porque é o espírito que produz o modelo organizacional biológico para que o corpo seja formado naquela necessidade do espírito XYZ. Então, vai haver necessidade de haver uma mutação, algumas mutações, para que o cérebro se comporte dessa ou daquela maneira, né? Identifique determinados gostos e não aceite outros. Mas não há nada de conclusivo ainda, nem de que mutações são essas, nem se essas mutações existem, nem de como isso se expressa. Então, nós somos ainda muito analfabetos na área genética para dizer que essa ou aquela mutação vai gerar um indivíduo homossexual. E eu lembro de Silas Malafaia, que foi para um programa de televisão com um artigo publicado de um grupo de cientistas, afirmando que crianças que são criadas por casais homoafetivos têm problemas cognitivos e problemas sociais. Ele mostrou esse artigo foi publicado. E aí ele deu o nome do artigo e eu fui atrás, em inglês, né, que o artigo é em inglês, e eu descobri que o artigo foi feito por um grupo de cientistas protestantes, financiado por empresas protestantes e publicado por uma revista que não tem certificação, que a gente chama de qualis científica. Ou seja, uma revista cuja diretoria é protestante, naquela área do sul dos Estados Unidos que é conhecida como Cinturão da Bíblia,
houve uma pesquisa, entre aspas, que foi feita onde se selecionou as crianças que tinham problemas comportamentais e que eram criadas por pais homoafetivos, excluindo as crianças que tinham problemas comportamentais e eram criadas por pais hétero. E excluindo também crianças que são criadas por casais homoafetivos e que não têm problema nenhum de comportamento. Então, uma pesquisa que não tem base científica. Mas quando você joga isso para o público leigo, choca. E as pessoas começam a ter medo do desconhecido. Por isso, Kardec deixou para a gente espírita, né? A orientação da espiritualidade é: espíritas, instruir, amai-vos. A gente precisa primeiro amar. Depois a gente precisa se instruir, até para que a gente possa amar com mais verdade, com mais certeza, com mais conexão. Passa para mim? Para a gente não impor para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos filhos, para nós mesmos, esse tipo de pressão que sufoca. O maior índice de suicídio entre jovens no Brasil é de homossexuais. Jovens homossexuais todos os dias tiram a própria vida porque não suporta a pressão que nós colocamos sobre eles. Quando você compartilha ou curte uma postagem que é homofóbica, você está agregando dor a alguém. Lembra de Jesus? Pagaremos até o último ceitil. Quem disse para vocês que era fácil ser espírita? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente curte, com o que a gente dá corda, né, quando começam a conversar nas nossas reuniões, nos nossos encontros, esse tipo de coisa. Passa para mim. Joana de Ângeles nos orienta que é importante que a gente não escolha um parceiro motivado pelo medo de ficar só, para agradar alguém ou por medo de ofender a Deus. Deus não se ofende com amor, crianças. Né? Porque o importante para nós é o equilíbrio. A palavra de ordem no Espiritismo é equilíbrio. Eu posso? Pode. Mas deve? Convém? Paulo de Tarso já falava: tudo me é lícito, mas nem tudo vai ser conveniente para a gente. Né? Então, a gente pode disfarçar o desejo. Você pode passar a sua vida inteira negando que você é homossexual, ou negando que você é bissexual, ou negando que você é trans, enfim, negando quem você é. Você pode passar isso. É uma escolha sua. Mas você não pode matar o desejo. Ele vai estar sempre ali presente. Então, como você vai lidar com isso, é algo que vai ser importante, que pelo menos você tenha equilíbrio. Você pode, sim, entender que você está nessa experiência e não querer passar por ela. Olha os nossos irmãos transgêneros. Né? Estão num corpo e a vibração, o espírito pulsa na outra polaridade, está num corpo masculino, pulsa mas a psique pulsa na vibração feminina. Tem todo o direito de refugar e de não querer fazer essa experiência. O que a gente, enquanto espírita, fala? Você tem direito, pode fazer a transição. A gente tem hoje, graças a Deus, médicos e psicólogos e psiquiatras que vão te ajudar nesse momento. Mas entenda, se Deus te sinalizou que você precisa viver a experiência nesse corpo, que você precisa começar a pensar e a se preparar psicologicamente, porque provavelmente, não é sempre, mas provavelmente na próxima você vai vir tendo a necessidade de experimentar aquele gênero. Porque se eu vivo sempre num tipo de gênero, eu não sei o que o outro vai estar passando. Né? Passa para mim, por favor. A maioria das famílias tem uma educação homofóbica, não porque elas sejam más, mas porque a gente sabe como o homossexual é tratado no nosso país. Né? Não tem direito a andar de mãos dadas com seu parceiro na rua, você pode ser agredido. Pai e filho andando de mãos dadas na rua foram agredidos, porque acharam que era um casal de homossexuais. Como se ser um casal de homossexual justificasse uma agressão. Né? Então, as famílias tendem a ser homofóbicas porque a gente tem medo, né, de como esse filho vai ser tratado, de como essa criança vai sofrer. Primeiro que quando o filho nasce, a gente faz um monte de planos para a vida dele. Né? A gente sonha com a profissão, a gente sonha com os netos, a gente sonha com um monte de coisa. E isso traz uma carga, né, emocional para a família. Quando o filho se assume homossexual, ou a filha se assume homossexual, a gente tem que entender que esses pais precisam de um tempo para lidar com esse luto, dessa perda de todos esses planos, né, para encarar essa realidade toda. Então, não é que seu pai ou sua mãe não te aceita hoje como homossexual, que eles são as piores pessoas do planeta, mas que eles vão levar um tempo para aceitar. Alguns nem assim. Nessa encarnação talvez não seja o suficiente, porque há religiões ortodoxas que pregam que se você for homossexual, você está condenado
pela eternidade, ao inferno, com direito a personal capeta por resto da eternidade. Tem jeito. Vai ter um só. Imagina, gente, é uma coisa tão infantil você imaginar que vai ter uma criatura que vai ficar a eternidade encarregada de atentar a sua vida. Eternidade é tempo demais, gente. Nem o obsessor aguenta esse tempo todo. Depois de um tempo a gente acaba cansando, acaba se resolvendo, que cansa. É muito mais tranquilo você ser ético, você tá amigo, você tá na paz, você tá no amor. Então, ainda tem isso. Se não casar, vai para o inferno também. E outra coisa, dependendo da prática, não pode. Aí eu lembro da nossa querida Anete Guimarães, que teve a infelicidade de ter um vídeo viralizado na internet, onde ela fala de forma negativa em relação a sexo anal. Não sabemos em que época isso foi feito, não sabemos de que forma isso foi gravado, mas infelizmente isso viralizou e muita gente está usando isso como bandeira, né, para condenar a homossexualidade, inclusive dizendo que o espiritismo, né, porque a Anete é uma trabalhadora incansável, a gente não pode apagar tudo de maravilhoso que essa mulher já fez para a doutrina, porque ela deu uma escorregada. Todo mundo tem uma fase ruim na vida, né? Não sejamos nós a jogar pedra no outro. Eu mesma, quando estive aqui da última vez, falando sobre ecologia divina, isso já faz um tempo, eu não fechei, porque estava muito emocionada, não fechei um raciocínio, e estava falando a respeito de um rio que ficou poluído e ficou rosa, e aí as pessoas acharam que isso era obra de um movimento LGBT, e aí eu falei que o LGBT gosta de rosa, e parei aí. Era para eu ter terminado o discurso, por isso mesmo que hoje eu estou aqui falando sobre uma festividade, porque algumas pessoas acharam que eu estava fazendo uma fala homofóbica. Então, de vez em quando, a gente erra, né? E quando ela faz essa fala, a gente foi buscar referência na ciência. Não, só existe um caso de uma pessoa que morreu em função de uma infecção por uma relação anal. Né? E quando ela fala que o ânus não é o local biológico ideal para a relação sexual, a boca também não é, e nem por isso as pessoas deixam de parar de fazer sexo oral ou masturbação. Enfim, a gente precisa ter um pouco mais de um olhar um pouco mais tranquilo e também estudar e esclarecer as outras colegas quando compartilham esse tipo de vídeo na boa fé. Tá? Boa fé, as pessoas não fazem isso de má fé. Elas querem o bem das outras pessoas. Por isso, muitas das vezes, tomam atitudes que compartilham coisas que são complicadas, que a gente precisa estudar um pouquinho mais. Ter acesso, às vezes não é nem estudar, é ter acesso a determinados locais de informação, a fazer determinado tipo de pesquisa, que não é muito fácil para a maioria da população. E aí vem a pergunta, passa para mim? Então, o que vocês acham? Pode? Pode amar, gente? Pode. Posso amar um outro homem se eu for homem? Pode. Posso amar outra mulher se eu for uma mulher? Pode. Posso amar. Só não pode, gente, desrespeitar a fila. Quer dizer, poder você pode, mas não deve. Né? Essa coisa de botar 3, 4 pessoas numa mesma relação ao mesmo tempo, é você não respeitar a fila, não respeitar a vez do amiguinho. Poliamor e amor líquido é algo que a doutrina quem estuda a doutrina sabe isso muito tranquilamente. Não é o ideal. Gera estresse, gera desequilíbrio. Por mais que você tenha um grupo que faça poliamor e que esteja muito feliz durante o início, produzindo dopamina à vontade, é verdade, mas não sustenta muito tempo. Não sustenta muito tempo. Quero ver quem com 15 anos, 20 anos, ainda não tem notícia disso. Se algum dos internautas, alguém aqui da assistência tiver algum caso de pessoas que vivem o mesmo grupo em poliamor há mais de 15 anos, por favor, me mostre, porque eu gostaria muito de conversar com as pessoas e saber o segredo do sucesso. Porque até hoje, o grupo que a gente viu, 3 meninos que se relacionavam de forma aberta entre eles, foi o grupo que eu conheci que durou mais tempo, durou 7 anos. Existem casamentos heterossexuais que também dura menos tempo que isso. Nem isso. Tem gente que vai para o Facebook e troca de relacionamento sério do amor da sua vida a cada 6 meses. Mas isso é uma questão de maturidade. A gente fala assim, pessoas maduras, que já estão no relacionamento há muito tempo, têm dificuldade. Por isso que a gente falou que o heterossexual, ele não abala, o homossexual, ele não abala a estabilidade de um relacionamento heterossexual. Porque mesmo que o heterossexual, de vez em quando, tenha experimentado uma relação homo, de vez em quando um heterossexual não consegue viver numa relação homoafetiva durante muito tempo, 6 meses, 1 ano, não dá.
Não é o que nós somos. Da mesma forma que um homossexual não vai conseguir viver numa relação heterossexual sadia durante muito tempo. Está matando o desejo, está se violentando de uma certa forma psicologicamente. Isso pode gerar uma série de desequilíbrio, uma série de problemas. Então, existem autores e expositores espíritas que ainda abordam a questão de forma preconceituosa. Precisamos ser caridosos com eles e recomendar leituras. Vida e Sexo de Emmanuel. A gente recomenda com muita força. Livro dos Espíritos, Além do Rosa e do Azul, e os livros de Andrei Moreira, que estão bem legais em relação a essa questão, para essa minoria. Porque é minoria. Biologicamente, nenhuma espécie pode ter um número grande de homossexuais. Porque o homossexual, como a gente falou, não reproduz. E por isso, há risco para a espécie de extinção se eu tiver 70% dos indivíduos homossexuais. Então, é sempre uma minoria dos homossexuais. Então, o que a gente precisa fazer? Respeitar essas pessoas. Né? Você não precisa ser homossexual para apoiar, para respeitar esse homossexual. Aqui eu vou passar rapidinho, a gente não vai entrar em detalhes em relação... Você pode passar para mim? Eu já estou no outro, pode passar mais um. Mais um. Mais um. Isso. A sexualidade humana ela pode ser desmembrada em muitas componentes. A gente vai pegar um autor que é mais clássico, que reduz ao máximo em 4. Né, que é assim, o mais reduzido que a gente tem. Nós chegamos a ter mais de 70 comportamentos e componentes sexuais diferentes. Então, a gente vai pegar só os 4 principais, que passa para mim, o sexo biológico, que é a genitália com que a gente nasce. Passa para mim mais uma vez. A identidade de gênero. Você clica 3 vezes para mim, por favor. Que é quando você se reconhece em outro gênero que não o que você nasceu. Aí eu tenho mulheres que nascem em corpos masculinos e homens que nascem em corpos femininos. O espírito pulsando naquela vibração masculina ou naquela vibração feminina e não se reconhece no corpo biológico. E aí o sofrimento desses indivíduos pode ser tão grande que nessa primeira encarnação, nessas primeiras encarnações, é necessário que ele passe por uma transformação para poder ter paz. E a partir do momento que ele tenha paz, ele possa construir coisas boas. Porque enquanto a gente está sofrendo, a gente não consegue olhar para o outro, a gente só consegue olhar para a nossa dor. É muito difícil você, num momento de muita dor, a não ser espíritos muito abnegados, você olhar para o outro e construir coisas legais com outra pessoa, com a sociedade. Então, para a gente ser útil às pessoas, a gente precisa estar relativamente bem. Relativamente, precisa ser 100% não. Então, a gente vai orientando para que as pessoas tendam a ser felizes. A gente tem a tendência de estar bem. Passa para mim? Uma outra coisa que a gente tem também é o papel sexual. Né? E isso também é uma questão de cultura, uma questão de norma, de você aceitar... Passa para mim, por favor, Mãos. Aceitar ou não aquele papel. E a orientação sexual, passa para mim, por favor. Mais um. Eu posso ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Todas essas, a psicologia, os psicólogos, os neuropsicólogos, os neurofisiologistas estão estudando agora um outro tipo de comportamento que é o assexuado. Pessoas que não têm nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de desejo sexual. Também pode ser saudável, desde que isso não mexa com o sofrimento psicológico de cada um. Passa para mim? Então vem a pergunta, existe opção sexual? Você acorda de manhã e fala assim, hoje eu posso escolher estar numa vibe hétero. Amanhã eu vou escolher estar numa vibe homossexual, depois de amanhã eu vou escolher que eu quero ser bi. Você não escolhe quem você é, então não é uma opção, é uma orientação. E a gente não usa mais o sufixo ismo, não é homossexualismo. É homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade. Porque esse sufixo ismo remete à doença. E o sufixo dade refere à característica. Então, até com uma questão de respeito, e a gente sabe do poder das palavras, a gente usa o termo certo. Passa para mim? Então, a homossexualidade é a atração emocional, sexual e estética por pessoas do mesmo sexo. Passa para mim, e aí lá em Vida e Sexo, capítulo 21, Emmanuel fala para a gente que se a gente observar a tendência homossexual numa pessoa, a gente deve fazer o quê? A gente deve, passa para mim, cuidar de educar da mesma forma que se instrui o homossexual, o heterossexual, para que não caia na promiscuidade.
Porque se você é homo, bi ou heterossexual e respeita a fila, tem um relacionamento de cada vez, respeitando seu parceiro, ou sua parceira, tentando ser o mais equilibrado possível, e às vezes acontece de não dar certo, tudo bem. Mas um de cada vez. O problema é a promiscuidade. O problema é você ter pessoas que não respeitam o próprio corpo, não respeitam o corpo do outro, abusam da sensualidade, fazem sexo sem compromisso e arriscando a si e aos outros na disseminação de doenças, né? Tanto sexualmente transmissíveis quanto as doenças psicológicas, porque muitos dos problemas mentais que nós temos estão ligados ao foro sexual. Passa mais uma vez. Meu Deus, a hora passa voando. Em relação à homofobia, alguns fatos que são apontados para a homofobia, recomendo mais uma vez, assistam, se não tiverem o livro, assistam a palestra do André Moreira, que fala especificamente sobre a homofobia. Ele dá uma passada mais aprofundada, até porque são 4 horas de seminário, e aqui a gente teve só 50 minutos para conversar. A homossexualidade traz a homofobia porque, principalmente, a maior parte da homofobia é contra homens que são gays, e não contra as lésbicas, porque a gente olha para a lésbica e a maioria dos homens fala assim, a maioria da sociedade pensa assim, é porque teve algum trauma sexual com o homem. Então, se ela achar o homem certo, ela deixa de ser lésbica. E aí quando você olha para o rapaz que é gay, você pensa, ele está abrindo mão do poder do macho na nossa espécie. Tanto que eu não sei se vocês já viram, o símbolo masculino é uma bolinha com um pênis ereto, uma setinha para cima, simbolizando um pênis ereto. E o símbolo feminino é uma bolinha com uma cruz voltada para baixo, simbolizando a dor e o sofrimento feminino. É tristeza, mas é realidade. Enfim, então a homofobia vem dessa indignação do homem abrir mão do seu poder enquanto macho alfa. O desejo sexual reprimido, eu sou gay, ou eu sou bissexual, tenho desejo sexual por outras pessoas do mesmo sexo, e como eu não consigo viver isso, eu reprimo, e aí para poder me defender e me sentir bem, o que eu faço? Eu ataco quem vive essa experiência. O apoio do superego, né, da sociedade, que isso é anormal, é doença, é perversão, é antinatural. Eu lembro da deputada, acho que ela estava como deputada, Miriam Rios, ou vereadora, com uma fala no púlpito da Assembleia, dizendo que ela não contrataria jamais uma babá que fosse gay, porque poderia ser pedófilo, sendo que 98% dos pedófilos no planeta são heterossexuais. Baixa autoestima, né? Eu preciso me afirmar, então eu ataco quem é diferente. Então, onde o pessoal está tocando pedra, vamos tacar pedra também. E discurso das religiões ortodoxas, né? Quando um desses pastores, agora eu não me lembro exatamente qual deles, então eu não vou citar o nome para não ser injusta, um desses pastores fez uma pregação na televisão e recomendou que se curasse a homossexualidade com pancada, que era para dar uma surra em homossexuais. Naquela noite, mais de 50 homossexuais foram espancados até a morte no estado de São Paulo. Então a gente imagina o karma que esse indivíduo atraiu para si por causa de uma fala. Quantas encarnações esse indivíduo vai ter que passar para poder restaurar-se junto à lei divina, né, que é a lei de equilíbrio, que é a lei de amor. Bom, então a gente é contra a homofobia, né? O André Luiz diz para a gente que o instinto sexual, você pode passar para mim, Valde, por favor? Deve coroar-se com as glórias do êxtase. Ele vai precisar dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, da disciplina e da renúncia. Ele não diz que se é hétero, se é homo, se é bi. Ele só diz que o instinto sexual, seja ele qual for, para a gente poder ter realmente a sensação de que você está fazendo o seu papel e poder vivenciar isso no êxtase, é necessário que você discipline, eduque e renuncie aos impulsos que muitas das vezes chegam. Então, às vezes você está em casa sozinho, né, madrugada, está preparando um estudo, está vendo a Facebook, está vendo uma rede social, está fazendo uma coisa qualquer, aparece aquela pop-up. É pop-up que fala? Enfim, aparece aquela janelinha com uma sugestão de um vídeo pornô, por exemplo. Você olha para... Vocês não têm vontade? Eu tenho. De vez em quando tem uns títulos assim, meio, né, criativos, que a gente fica curioso. Mas aí é aquela história, o impulso vem. Mas entre clicar e abrir, ou segurar a vontade, segurar a curiosidade,
e seguir em frente, a decisão de cada um. Então é para isso que a gente educa os filhos, para que quando eles estiverem sozinhos, é para isso que a gente se educa, para que quando a gente está sozinho e o impulso surge, a gente tenha a condição de ponderar, vale a pena dar vazão, ou é melhor segurar a vontade e deixar, esperar um pouco mais para poder ver até quando seria melhor, ou se seria melhor a gente se dar a possibilidade de vivenciar essa situação. Então, os novos conhecimentos científicos, passa para mim. Ih, está lá atrás ainda. Passa para mim, por favor. Isso, aí. Os novos conhecimentos científicos e os conhecimentos espíritas nos ajudam a reconhecer que a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade são mecanismos divinos permitidos por Deus, trabalhados pela espiritualidade amiga, para que a gente possa crescer, construir, amar, trabalhar em prol de uma sociedade mais justa, mais amiga, mais respeitosa. Porque a sociedade é justa. Ela está na medida justa do que a gente merece. Então, se a gente merece mais, a gente quer merecer mais, a gente tem que trabalhar para que a gente possa realmente merecer algo melhor. Então, a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, seja lá o que for, o contexto que a pessoa está vivendo, não é privilégio nem é castigo. É apenas uma nova forma de que você está experimentando de trabalhar algo que é necessário para o seu aprendizado. O que é isso? Aí você vai ter que fazer autoavaliação. Né? Para fazer reforma íntima, eu tenho que me conhecer. Então, para tudo, a gente precisa conhecer a si mesmo. Só para a gente fechar, as famílias homoafetivas, como a gente falou, tem pessoas que negam. Eu sei que eu estou em cima do horário, vou passar rapidinho. As famílias, na verdade, sofreram há pouco tempo atrás uma votação no Congresso, que havia um projeto de lei dizendo que família era só composta de pessoas heterossexuais, né? Somente esse tipo de formação. Então, para nós, família é aquela que é baseada no amor. Então, só para a gente mostrar como o homossexual pode sim constituir família com relações estruturadas, com relações duradouras e que são saudáveis, esse é o Kellyton e o Rafa. Eu tenho autorização de todos eles, tá, para poder mostrar. Eu fiz um pedido aos meus amigos no Facebook, eu tenho muitos amigos homossexuais, e alguns permitiram que a gente mandaram fotos que a gente pudesse mostrar nessa palestra. Outros, por medo de represália, por medo de encarar colegas de trabalho, esse tipo de coisa, não os autorizaram. A gente respeita cada um, lamenta por esse medo ainda existir, né, e precisa se conscientizar para que nós também não sejamos agentes de trazer esse medo para os outros. Exatamente. Não é é o papel sexual. A mulher não pode ser jogadora de futebol, o rapaz não pode ser bailarino, o gay não pode ser mecânico. Isso tudo é uma bobagem. Eu lembro uma vez eu estava falando numa mocidade aqui da região dos Lagos, e um jovenzinho virou para mim e falou assim: mas não pode, uma lésbica, ela não pode ser pedreira. Falei, por que não? Porque ela não vai aguentar carregar saco de cimento nas costas. Falei, mas meu filho, ninguém tem que carregar saco de cimento nas costas. A gente tem um negócio chamado empilhadeira. Tu bota o saco de cimento ali, ele vai para... Beleza. Quem precisa carregar saco de cimento nas costas? 2017, gente. Pelo amor de Deus, ninguém precisa. Atividade humana. Homens e mulheres podem fazer, seja lá o que quiser fazer. Exato, a gente tem hoje vários exemplos disso. Então, aqui é o Kellyton e o Tom. O Kellyton, que a gente chama de Tom, e o Rafa, o Rafael, que tem uma empresa lá na universidade, estão juntos há 8 anos e agora entraram no processo de adoção. Né? Há 8 anos juntos, já estão com a coisa estabilizada e agora estão sentindo a necessidade de ter mais uma pessoa constituindo sua família. A Marcele e a Jéssica se conheceram na universidade, foram minhas alunas da enfermagem. Se assustaram com o apoio que tiveram da família, eles acharam que fossem encontrar mais dificuldades, mas foi muito tranquilo o apoio da família. O Felipe e o esposo dele estão juntos há alguns anos. Aqui é o Arthur e o Renato. Você está passando para mim? Isso, beleza. O Arthur e o Renato, eles estão juntos há mais de 10 anos. A família ainda ele teve uma irmã que levou um tempo ainda para poder se acostumar, que o irmão tão querido, que ia dar sobrinhos, agora estava casado com outro homem. E agora sim que eles estão começando a ter um pouco mais de tranquilidade familiar. Os pais aceitaram com uma naturalidade muito grande, mas uma das irmãs ainda teve alguma dificuldade.
Essa é a Vitória e a namorada delas. A Vitória é minha sobrinha, a Emily é a namorada delas. Estão juntas há um pouco mais de um ano, estão construindo essa história juntas. Também enfrentaram alguma dificuldade em relação ao respeito, né, a aceitação da família, mas a coisa está melhorando a cada dia, porque elas realmente estão vivenciando uma relação de muito respeito, de muito amor entre elas. A de baixo é a Carla, que foi minha aluna de educação física, de cima a esposa delas, tem 7 filhotinhos de 4 patas em casa, que elas cuidam com muito amor e carinho. Essa Mariana e a namorada. A Mariana se descobriu bissexual quando conheceu a namorada, porque até então só gostava de meninos, e se assustou porque a mãe disse que já sabia. Então, às vezes acontece. A gente tem pais que estão sendo preparados para encarar essa realidade com os filhos, e isso é muito bom, porque isso diminui muito o sofrimento para essas pessoas. A Tacurani e a esposa, o vídeo delas, elas são de Rio das Ostras, o vídeo do casamento delas viralizou, e elas me contaram que tiveram algumas dificuldades. Por exemplo, quando iam escolher, né, as pessoas para fazer o cerimonial, os fornecedores das coisas para o casamento, bolo, salgadinho, essas coisas, que em alguns momentos, quando o fornecedor percebia que a moça que estava do lado da noiva não era a irmã da noiva, não era a madrinha da noiva, não era a prima da noiva, era a outra noiva da noiva, se recusaram a prestar serviço. Teve vários casos de fornecedor que se recusou a prestar serviço, porque precisaram precisaram pedir autorização para os seus líderes religiosos e foi negada. Enfim, e elas estão aí seguindo vida, porque a vida segue, graças a Deus. E aí a gente se pergunta, e eu com isso? Né? Eu não sou gay, né? O que eu tenho a ver com essa história? Bom, a gente falou que Emmanuel nos fez um pedido lá em Vida e Sexo, no capítulo 26. A gente tem que se abster, passa para mim, por favor, de censurar e de condenar, porque todos nós estamos muito longe da meta. A meta é Jesus. Então pensa, você está perto de chegar ao que Jesus fez, né, de que Jesus é. Então todo mundo ainda muito longe. Então ninguém sabe hoje qual é o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã, e amanhã pode ser na próxima encarnação ou daqui a 2, 3 encarnações. Você sabe onde você vai encarnar na próxima encarnação? Onde? De que forma? Né? Com que nome? Qual é a família? Quais são os seus... A gente não sabe. Então a gente se abstém de censurar os outros, porque normalmente a gente acaba sendo, né, surpreendido. E qual é a nossa responsabilidade? Passa para mim, Valde, em relação aos desequilíbrios dos outros. Emmanuel reforça para a gente, somos uma só família, e reforça e reitera o pedido de Jesus há 2000 anos. Amai-vos. A gente recebe esse pedido o tempo inteiro da espiritualidade. Todas as comunicações que a gente vê, está se falando de amor, está se falando de respeito, está se falando que a gente precisa ser muito rigoroso conosco, com o outro, amor. E aí, passa para mim, a gente se espelha, mais uma vez, a gente se espelha nesse rapazinho, que trouxe luz e exemplo para cada um de nós. Por isso é o nosso guia. Guia é aquele que conhece profundamente o caminho e sabe todos os atalhos e sabe todos os riscos. Então ele nos guia no caminho certo, onde a gente tem passagem segura e rápida até o nosso destino, que é a angelitude. Sigamos Jesus, sigamos amando. Uma boa noite para todos.